Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mente Sem Fronteiras. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos. Sou um apaixonado por psicologia, teologia, filosofia, música. Sou apaixonado por espiritualidade, os caminhos da espiritualidade. E sejam todos muito bem-vindos a este nosso humilde canal. Vamos para o vídeo. O vídeo de hoje, bom, eu fui vencido aí pela internet, né? Eu não sei se é só comigo, mas quando eu entro no YouTube tem lá: por que me tornei ateu? Por que me tornei ateia? Por que me afastei do cristianismo? Por que... Só eu abrir o YouTube que eu encontro esse tipo de vídeo. E algumas pessoas também sempre, alguns clientes, eles sempre me perguntam a minha opinião sobre o ateísmo. Então vamos lá para o vídeo. O título, eu achei esse título aí interessante. O que significa ser ateu? O que significa ser ateu? Vamos lá. Para a gente entender o ateísmo, e também para a gente entender a mente que crê, né, o crente, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil para todos nós entendermos esse assunto. Vamos pensar num menino, numa criança. Vamos imaginar aí Zezinho, que tem entre 3 para 4 anos de idade. Vamos imaginar aí essa criança, esse menino de 3 para 4 anos de idade, o nome dele é Zezinho. Então, um belo dia, a mãe de Zezinho chega para ele e diz: meu filho, faça seu pedido de Natal, que Papai Noel vai te dar o seu presente. Aí Zezinho escuta isso e diz assim: ô mamãe, como assim Papai Noel? Quem é Papai Noel? Aí a mãe de Zezinho explica para ele: ó, Papai Noel é um velhinho, muito bonzinho, que toda noite de Natal, em toda noite de Natal, Papai Noel dá o presente para todas as crianças do mundo. Ele dá o presente para todas as crianças do mundo na noite de Natal. Mas para isso, todas as crianças precisam fazer o seu pedido e, além de fazer o pedido para Papai Noel, essas crianças precisam ser boazinhas. Elas precisam seguir uma certa conduta, ela precisa ser aplicada na escola, ela precisa ser obediente à tiazinha na escola, ela precisa ser obediente aos pais, ela precisa seguir as regras da escola, as regras dos pais. E se a criança for boazinha, Papai Noel vai dar o presente dela na noite de Natal. Aí Zezinho escuta isso de sua mãe e começa a formular no seu cérebro, tá aqui ele, o cérebro de Zezinho começa a formular uma imagem de Papai Noel. Aquele velhinho, barbudo, com aquela roupa vermelha. O cérebro de Zezinho começa a imaginar Papai Noel. E o cérebro de Zezinho começa a dar atributos a essa imagem de Papai Noel. Ele é justo, porque se eu não seguir as regras, ele não vai me dar o meu presente de Natal. Então eu preciso seguir as regras. Eu preciso seguir a disciplina na escola, eu preciso passar de ano, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e aí Papai Noel vai me dar o meu presente na noite de Natal. E assim se segue por alguns anos, né? Por alguns anos, Zezinho aí, todo Natal, faz o seu pedido, e todo Natal ele recebe lá seu presente. Às vezes o pedido de Zezinho é muito caro, e aí Papai Noel dá uma coisinha que não seja tão cara, e aí a mãe de Zezinho diz assim: porque Papai Noel disse que estava difícil aquele pedido seu, mas ele trouxe isso aí para compensar e tal. Acontece esse tipo de coisa, né?
Existem vários tipos de papai, muitos tipos de papais noéis por aí, né? Muitos, né? Tem uns mais ricos, outros mais pobres. Então, Zezinho segue acreditando em Papai Noel por alguns anos, até que um belo dia, o cérebro de Zezinho está mais maduro, o cérebro de Zezinho está mais desenvolvido, o córtex pré-frontal aqui de Zezinho, essa área do cérebro, está mais desenvolvida. Significa que Zezinho está mais racional, está mais lógico, né, porque essa área do cérebro está atuando mais, porque se desenvolveu. Aí um belo dia Zezinho para e pensa assim, lá por volta do, sei lá, 8 anos, 9 anos, isso varia de criança para criança. Aí Zezinho para e pensa assim, peraí, como é que Papai Noel, em uma única noite, consegue colocar o presente de todas as crianças do mundo em uma única noite? Ele consegue fazer isso, que é na noite de Natal. Como é que Papai Noel ele sai viajando pelo céu num trenó puxado por renas? Como é que é isso? E aí Zezinho fica com essa dúvida na mente, na cabeça. E essa dúvida fica ali insistindo, essa dúvida fica ali incomodando, até que um belo dia, Zezinho dá vem aquele insight, né, em Zezinho. Ele diz, pô, Papai Noel não existe, é uma invenção. Ele fica um pouco frustrado, ele fica um pouco chateado, mas ele vai superar esse trauma e vai seguir com a sua vida. Esse momento que Zezinho percebe que Papai Noel não existe é muito importante para ele. É um momento que a infância dele começa a ficar para trás e uma nova fase começa a surgir diante de Zezinho. Bem, Zezinho, ele precisava amadurecer, ele seguiu o curso natural da vida. Em um momento anterior, ele era muito imaturo, o cérebro dele era muito imaturo, mas tudo correu bem com Zezinho, ele foi amadurecendo, o cérebro dele foi amadurecendo, as faculdades mentais dele foram se desenvolvendo, a razão, a lógica, a racionalidade foi se desenvolvendo, tudo correu bem com Zezinho e ele, por ele mesmo, Papai Noel não existe. E aí ele seguiu com a vida dele. Esse exemplo, 8 minutos, esse exemplo, o tempo voa quando eu estou gravando vídeo. Eu tenho mania de querer explicar tudo bem explicadinho, aí o tempo voa. Bem, esse exemplo é muito próximo do que acontece com o conceito de Deus. Você aí que está me ouvindo, nós somos ocidentais, então todo mundo aí ouviu falar sobre o Deus cristão. Então, na sua infância, você foi bombardeado com o conceito de um Deus que criou tudo, um Deus que criou todo o universo, um Deus que é bondoso, vírgula. Se você não segue, se você não segue os mandamentos dele, se você não segue ali aquilo que ele espera de você, ele não vai te ajudar. Mas se você for bonzinho, se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa humana, se você for caridoso, se você for perfeito, ele vai te ajudar. Mas ninguém é perfeito, né? Então, na infância, nós somos bombardeados com um conceito de Deus, um conceito, uma ideia. Essa ideia penetra a sua mente. Esse conceito penetra a sua mente. E você começa a se relacionar com esse conceito de Deus, com essa imagem psicológica de Deus, que só existe na sua cabeça e na cabeça de todo mundo, né? Então, você começa a se relacionar com esse conceito de Deus. Você acredita nesse Deus. E você começa a moldar o seu comportamento,
para satisfazer esse conceito de Deus, para satisfazer essa imagem psicológica que você tem de Deus. Aí você começa a ser uma pessoa boazinha, pessoa correta, uma pessoa ética, uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom cristão. Mas você quer a sua recompensa. Você não é bonzinho simplesmente porque você de fato é bonzinho. Não, porque em você existe inveja, ganância, egoísmo, violência. Você é um ser humano. Você é um produto da evolução. Você veio do animal. Você evoluiu do animal. Então você traz violência, você traz inveja, você traz egoísmo, você traz uma estrutura egóica que evoluiu do animal. Então existe imperfeição em você. Existe em você vários aspectos não tão legais. E você aprendeu que se você for legal, você for uma boa pessoa, Deus vai te recompensar. Mas ninguém é tão perfeito ao ponto, né, de Deus estar sempre recompensando. Claro que isso tudo é uma questão psicológica, isso está dentro de sua mente. Então chega um determinado ponto que você, da sua vida, chega um determinado ponto da sua vida, chega um determinado momento da sua vida que você para e pensa um pouquinho, peraí, esse Deus, ele não é assim da forma como me ensinaram. Ele não é assim daquela maneira como o padre falava na igreja, na missa. Esse Deus, ele não é assim da forma como eu aprendi ou como eu imaginei que ele seria. Porque eu estou vendo um mundo aí e está tudo estranho, tá tudo ao contrário. Eu vejo político se dando bem na vida, eu vejo pessoas que não são legais se dando bem na vida, eu vejo muito corrupto se dando bem na vida e eu vejo as pessoas boas não estão se dando bem na vida. Tem alguma coisa errada aí. Talvez tenha alguma coisa errada com esse Deus. Então chega um momento na vida do cristão que ele percebe que ele acreditou em um conceito de Deus que não condiz, ou pelo menos não está em ressonância com a realidade. E nesse momento acontece duas coisas. Quando você percebe isso, acontece duas coisas. Algumas pessoas, ao perceber isso, elas irão buscar mudar esse conceito de Deus. Essas pessoas irão tentar pegar esse conceito de Deus e dar uma melhorada, pegar esse conceito de Deus e dar uma evoluída nesse conceito, melhorar esse conceito, trazer esse conceito para algo mais próximo da realidade. Então é muito comum um cristão começar a buscar resposta no espiritismo, buscar resposta no budismo. A pessoa está buscando dar uma melhorada no seu conceito de Deus para que este novo conceito de Deus, primeiro, satisfaça o próprio indivíduo e seja um conceito de Deus que esteja próximo da realidade. Isso é uma opção, é um caminho, é uma direção que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, a maioria faz esse caminho. Mas existe aquela pessoa que, ao perceber que Deus não é aquilo que ela imaginava, existem algumas pessoas que passam a negar totalmente a ideia de Deus, o conceito de Deus, essa entidade que chamam de Deus. Tem algumas pessoas que acontece isso e se tornam ateístas. Isso acontece não é com a maioria das pessoas, mas acontece com um número significativo de pessoas. A pessoa chega a um determinado momento que percebe que aquele Deus que ela acreditava não é real e a frustração, a frustração é a palavra mais correta. A frustração é tão grande que ela simplesmente pega esse conceito de Deus e joga na lata do lixo. E a frustração é tão grande que essa pessoa não se contenta apenas em jogar o Deus no lixo.
esse conceito de Deus no lixo, ela começa a falar mal de Deus, algumas pessoas fazem isso, começa a falar mal de Deus, começa a criticar a religião, o catolicismo, o cristianismo, e é tudo mentira, é tudo uma farsa, porque a frustração da pessoa, às vezes, chega a um ponto tão elevado que ela passa a ter esse tipo de atitude. Então, o que significa ser ateu? Significa que a pessoa está amadurecendo. O amadurecimento, o desenvolvimento psicológico, o amadurecimento espiritual, o desenvolvimento espiritual passa por fases. Uma das fases, para muitas pessoas, é a fase ateísta, em que ela nega Deus. A pessoa passa a negar Deus. E tudo bem, porque esse Deus que ela acreditava, esse Deus que ela passou a negar, nunca foi real. Esse Deus nunca foi real. Esse Deus era um conceito que a pessoa trazia na sua mente, trazia na sua memória, a pessoa se relacionava com esse conceito, a pessoa ajustou a sua vida a este Deus, mas em um determinado momento ela não foi correspondida e aí ela chutou o balde, mandou esse Deus lá para aquele lugar. Então, essa fase ateísta, ela vai passar, é um período, tem pessoas que a fase dura mais, tem pessoas que a fase não dura tanto, mas é uma fase. E, na verdade, não existe um ateísta, um ateu 100% ateu, não existe. Você vai substituir o conceito de Deus por outra coisa. Por exemplo, no Oriente, Buda, ele é o criador do budismo, e Buda nunca falou a respeito de um Deus. Na verdade, Buda negava a ideia de Deus. No budismo você não vai encontrar um conceito de Deus. Buda tirou Deus da sua prática espiritual, mas ele substituiu por outra coisa. Buda colocou a meditação no lugar de Deus. Buda colocou várias e várias práticas espirituais, práticas meditativas, que substituiu a ideia de Deus, o conceito de Deus. E na meditação, Buda desenvolveu paciência, tolerância, resignação, bondade, caridade, compaixão, perdão, amor. Na meditação, Buda desenvolveu todas as habilidades necessárias para a transcendência do ego, sem acreditar em Deus, mas ele substituiu. Ele colocou a meditação no lugar de Deus. Aqui no Ocidente, nós adotamos a ideia de Deus, nós adotamos o conceito de Deus. E quando a gente cresce no nosso relacionamento com esse conceito de Deus, o que acontece? Eu não estou falando do cristão de final de semana, o cristão que vai à missa no final de semana apenas. Eu estou falando daquele cristão que realmente está ali no seu caminho espiritual. O cristão que realmente cresce, se desenvolve dentro da sua fé, dentro do seu relacionamento com Deus, o que ele faz? Ele desenvolve a paciência, a tolerância, a caridade, a bondade, ele desenvolve a compaixão, o perdão, o amor. A mesma coisa que Buda desenvolveu na meditação. Então, ateísmo e você ser ateu e você ser um crente são caminhos diferentes para um mesmo fim. São caminhos diferentes para um mesmo objetivo, mas tem uma diferença. Se você for ateu, se você passar a ser ateu e não colocar nada no lugar do conceito de Deus, se você não colocar nada no lugar dele, como Buda fez, porque Buda colocou a meditação e várias práticas meditativas. Se você não colocar nada, corre um sério risco de acontecer com você o que aconteceu com Nietzsche, aquele filósofo que ficou louco, aquele mesmo filósofo que disse que Deus estava morto. Ele chegou a essa conclusão: Deus não existe, Deus é uma criação, ok, tudo bem até aí, mas ele não colocou nada no lugar de Deus. Ele não colocou meditação, ele não colocou nenhuma prática meditativa,
ele não colocou nada no lugar de Deus que pudesse desenvolver a sua espiritualidade. O que aconteceu? Ele ficou louco. Por que ele ficou louco? Porque o ego humano, a mente humana, a personalidade humana, a identidade psicológica humana, a estrutura psíquica humana, ela é muito frágil diante do mundo, diante do universo. O ego precisa de um suporte, o ego precisa de uma muleta, o ego precisa de algo que possa amparar ele diante das dificuldades da vida. Se ele não tem essa muleta psicológica, se ele não tem algo que lhe dê esperança, se ele não tem algo que possa ajudar ele a se manter de pé diante das dificuldades, e até mesmo diante da doença, da morte, das dificuldades da vida, se ele não tem nada, corre o risco deste ego se fragmentar e enlouquecer. Isso aconteceu com Nietzsche. E aconteceu com muitas e muitas outras pessoas ao longo da história. Então, meu amigo, se você é ateu, ok, tudo bem, beleza. Eu fui ateu durante um tempo, mas ninguém é 100% mesmo ateu, né? Mas eu fui ateu durante um período e substituí Deus por práticas espirituais, ok, mas essa fase passou. Se você é ateu, eu aconselho você a colocar alguma outra coisa no lugar de Deus, porque o ego humano, ele é muito frágil. Ele não suporta, as dificuldades da vida sem nada que possa dar a ele um amparo, sem nada que possa dar a ele alguma segurança. Então, se você não crê em Deus, se você não crê no conceito de Deus, tudo bem, ok, mas você vai precisar desenvolver a sua espiritualidade de alguma outra maneira, tá bom? Então, o que significa ser ateu? Bom, significa que o indivíduo chegou a uma conclusão interessante: Deus não existe. Aquele velho Deus cristão, aquele velho Deus de barba longa, sentado em algum lugar no céu, com o seu cajado na mão, com um bloco de notas na outra mão, anotando o que a gente faz aqui, esse Deus nunca existiu. E aí a pessoa chegou a essa conclusão, ficou chateadinha, ficou frustradinha, ficou muito aborrecida, e hoje eu tô demais. Hoje eu tô realmente. Então ele ficou muito frustrado com isso, essa pessoa, e aí se tornou ateu. E passou a falar mal de Deus para todo mundo, ok? É mais ou menos isso que acontece, mas o ateísmo é uma fase no desenvolvimento espiritual das pessoas, é uma fase no processo de desenvolvimento psicológico das pessoas, que muitas pessoas passam por essa fase. Outras pessoas não. Outras pessoas crescem no seu relacionamento com Deus. Esse conceito de Deus, a pessoa vai mudando, vai evoluindo esse conceito de Deus e ele cresce junto com esse conceito de Deus. Na Bíblia, você vai observar que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento existe Deus. Mas o Deus do Antigo Testamento é completamente diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, é um Deus muito rígido, é um Deus muito implacável, é um Deus ciumento, é um Deus claramente uma projeção. O Deus do Antigo Testamento é uma projeção do ego humano, né? O Antigo Testamento retrata o ego humano, o Novo Testamento retrata um estado de consciência acima do ego comum, que é o estado de consciência que Jesus chamava de reino de Deus. Então, no Antigo Testamento, você vê ali um Deus que é nada mais do que a projeção de uma crença, a projeção de um conceito de Deus muito limitado. Por isso que Deus ele é violento, ele é agressivo, ele é ciumento, ele é um monte de coisa que nada agradável. Mas no Novo Testamento já é um Deus extremamente amoroso, um Deus que perdoa. Por quê? Porque é o Deus retratado pela consciência de Jesus. É Jesus falando de um Deus que é maravilhoso, que nada mais é do que o estado de consciência de Jesus. E que ele chamava esse estado de consciência de reino de Deus e reino dos céus. Então, resumindo,
25 minutos já estamos chegando. O tempo voa quando eu resolvo gravar um vídeo. Então, resumindo, pessoal, o ateísmo não é nada demais, tá? Eu tô vendo aí na internet, todo mundo tá virando ateu. Ok, beleza, tranquilo. É uma fase do desenvolvimento espiritual, é uma fase do desenvolvimento da psicologia do indivíduo. Em algum momento o indivíduo se depara com esse conceito de Deus, que ele não concorda mais, e algumas pessoas abandonam esse conceito. Não só o conceito de Deus você vai ter que rever na sua vida, você vai ter que rever os milhares de conceitos que você tem aí e que foram passados para você e que hoje não faz mais, não tem mais nenhuma relevância na sua vida. Quantos e quantos conceitos o ser humano criou em um determinado momento histórico que era importante naquele momento, mas que hoje não significa mais nada. E a gente continua carregando esses conceitos aí no nosso inconsciente coletivo, no nosso inconsciente familiar e também no nosso inconsciente individual. Nós carregamos um número enorme de ideias e de conceitos que não servem mais para nada. São conceitos mortos que a gente carrega na nossa mente e que não servem mais para nada. Nós carregamos literalmente um cemitério no nosso inconsciente individual, familiar e coletivo. Nós carregamos um cemitério com a gente. Então o ideal é que você faça aí uma boa análise, uma boa autocrítica e comece a jogar fora aquilo que não te serve mais, os conceitos que não te servem mais. E você também pode criar novos conceitos para você, conceitos que são mais interessantes para o seu atual momento de vida, ok? Bem, acho que por hoje é só e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.